Você já percebeu que tem pessoas na sua vida que só aparecem quando precisam de algo? Nos momentos bons, quando você está celebrando conquistas, quando você precisa de companhia, quando você só quer conversar. Essas pessoas estão ocupadas, distantes, sem tempo. Mas quando surge um problema delas, quando precisam de um favor, quando estão passando por dificuldade, de repente você volta a existir. O telefone que ficava mudo por semanas toca. A pessoa que nunca tinha tempo de repente tem toda a disponibilidade do mundo. E você, querendo acreditar que finalmente há reciprocidade, se disponibiliza, ajuda, resolve o problema. E então, assim que a necessidade é atendida, a pessoa desaparece novamente. Até a próxima vez que precisar. Esse padrão é exaustivo, desrespeitoso e degradante. E hoje você vai aprender, através da sabedoria estoica, como identificar essas pessoas, entender por que você permite esse padrão e, principalmente, como lidar com isso de forma que preserve sua dignidade e sua energia para quem realmente te valoriza. Vamos começar entendendo o que caracteriza alguém que só te procura quando precisa. Não estamos falando de amigos genuínos que ocasionalmente precisam de apoio e retribuem quando você precisa. Estamos falando de pessoas que estabeleceram um padrão unilateral e consistente. A primeira característica é a assimetria extrema de iniciativa. Você sempre é quem inicia contato nos momentos normais. Você manda mensagem para saber como a pessoa está. Você convida para encontros. Você faz planos. E frequentemente suas tentativas são ignoradas ou recebem respostas genéricas e frias. Mas quando a pessoa precisa, ela é quem te procura ativamente, às vezes com urgência, às vezes com dramaticidade, sempre com expectativa clara de que você vai atender. A segunda característica é a seletividade de presença. Essas pessoas não estão presentes nos seus momentos importantes. Você conquista algo significativo e elas mal reagem. Você passa por dificuldade e elas estão ocupadas demais para oferecer apoio. Você convida para celebrações e sempre tem desculpas. Mas nos problemas delas, esperam sua presença total, sua atenção completa, seu tempo ilimitado. Há uma seletividade clara. Elas escolhem estar presentes apenas quando há benefício direto para elas. Sua alegria não interessa. Seu sofrimento não importa. Apenas as necessidades delas merecem atenção. A terceira característica é a ausência de gratidão ou reciprocidade. Quando você ajuda, no máximo recebe um obrigado superficial. Não há reconhecimento real do sacrifício que você fez. Não há tentativa futura de retribuir quando você precisar. Não há mudança no padrão de comportamento que demonstre que sua ajuda foi valorizada. É como se fosse sua obrigação atender, como se você fosse um serviço disponível, não um ser humano com vida própria e necessidades próprias. E se você não atende imediatamente, há cobrança, há culpa implícita ou explícita, há tratamento frio. Sua disponibilidade é esperada, mas não apreciada. Marco Aurélio escreveu que não somos feridos pelos eventos em si, mas pela nossa interpretação dos eventos. Quando alguém só te procura quando precisa, o evento em si é neutro. Mas sua interpretação pode ser: essa pessoa me valoriza apenas instrumentalmente, não intrinsecamente. Eu sou útil, não amado. Eu sou uma ferramenta, não um amigo. E essa interpretação, quando verdadeira, é dolorosa. Mas a sabedoria estoica não nega a dor. Ela te dá ferramentas para processar essa dor de forma que te fortaleça, em vez de te destruir. E a primeira ferramenta é clareza brutal sobre a realidade. Se alguém só te procura quando precisa, essa pessoa não te valoriza genuinamente. Essa é a verdade. Aceitar essa verdade dói menos que fingir que não existe. Agora, vamos entender por que você permite esse padrão. E aqui precisa haver honestidade radical consigo mesmo. A primeira razão comum é medo de abandono. Você aceita migalhas de atenção porque tem medo de que, se estabelecer limites, a pessoa desaparecerá completamente. E você prefere ser usado ocasionalmente a não ter a pessoa na sua vida de forma alguma. Mas aqui está a pergunta estoica crucial. Qual é realmente a diferença? Se a pessoa só está presente quando precisa de você, ela já está basicamente ausente da sua vida. Você já está sozinho, só não aceitou ainda.
O medo de abandono te mantém preso a uma ilusão de conexão que não é real. A segunda razão é necessidade de ser necessário. Há algo no ego humano que se sente validado por ser útil, por resolver problemas, por ser a pessoa que outros recorrem em momentos difíceis. Isso cria uma sensação temporária de importância, mas é uma validação vazia porque não vem de apreciação genuína da sua pessoa, vem de uso da sua utilidade. Quando você percebe que seu valor para alguém é apenas instrumental, você precisa questionar: eu quero ser amado pelo que sou ou pelo que faço? A resposta honesta deveria ser o primeiro, mas muitos de nós aceitamos o segundo por medo de não conseguir o primeiro. A terceira razão é culpa condicionada. Muitos de nós fomos ensinados que ser bom significa estar sempre disponível, sempre ajudando, sempre colocando outros em primeiro lugar. E quando tentamos estabelecer limites, sentimos culpa, como se estivéssemos sendo egoístas ou ruins. Mas o estoicismo ensina algo diferente. Sêneca escrevia sobre como dar a si mesmo é a primeira obrigação. Você não pode se esvaziar completamente para outros e ainda ter algo significativo para oferecer. Estabelecer limites com quem só te procura quando precisa não é egoísmo. É autopreservação. É reconhecimento de que sua energia é finita e merece ser investida em conexões recíprocas. A quarta razão é esperança de mudança. Você continua atendendo porque acredita que eventualmente a pessoa vai perceber seu valor e começar a retribuir. Você pensa: se eu continuar sendo bom, se eu continuar ajudando, ela vai ver quem eu sou e vai mudar. Mas essa esperança raramente se concretiza, porque pessoas que usam outras instrumentalmente não mudam através de bondade recebida. Elas mudam apenas quando enfrentam consequências reais de seu comportamento. Enquanto você continua disponível, não há incentivo para a mudança. Sua esperança, embora bem intencionada, está te mantendo preso a um padrão destrutivo. Epicteto ensinava sobre a dicotomia do controle. Você não controla se alguém vai te valorizar genuinamente ou apenas te usar. Isso está fora do seu domínio, mas você controla se continua disponível para esse uso. Você controla seus limites, suas respostas, suas escolhas sobre onde investir seu tempo e energia. E quando você finalmente aceita que não pode mudar o comportamento da pessoa, mas pode mudar sua própria resposta a esse comportamento, você recupera seu poder. O poder não está em fazer a pessoa te respeitar. Está em se respeitar o suficiente para não aceitar desrespeito. Então vamos falar sobre como lidar efetivamente com quem só te procura quando precisa. A primeira estratégia é estabelecer limites claros através de ações, não apenas palavras. Muitas pessoas tentam resolver isso com conversas. Eu sinto que você só me procura quando precisa de algo. Eu gostaria de mais reciprocidade, etc. E essas conversas raramente mudam nada, porque a pessoa ou não se importa o suficiente para mudar, ou vai prometer mudança e não cumprir, ou vai te fazer sentir culpado por levantar o assunto. Palavras são baratas, ações falam mais alto. Então, em vez de explicar, você demonstra seus limites através de comportamento. Como isso se parece na prática? Quando a pessoa te procura pedindo algo, você não está automaticamente disponível. Você avalia: essa pessoa tem estado presente na minha vida além de quando precisa de mim? Se a resposta é não, você declina educadamente. Você não precisa ser rude ou dramático. Você simplesmente diz: não vou conseguir ajudar dessa vez. Estou com muitas coisas no momento. E deixa assim. Sem justificativas longas, sem culpa, sem tentativa de suavizar. Você estabeleceu um limite. E então você observa a reação. Se a pessoa desaparece de novo após você não atender, você tem sua resposta definitiva sobre o tipo de relação que era. A segunda estratégia é implementar teste de reciprocidade. Quando alguém te procura pedindo ajuda, você pode ocasionalmente concordar em ajudar, mas com uma condição implícita de reciprocidade. Você ajuda, mas depois, você também pede algo. Não precisa ser equivalente em magnitude, pode ser algo simples. Mas você cria uma oportunidade para a pessoa demonstrar reciprocidade. E você observa atentamente como ela responde. Se ela atende prontamente, talvez você estava interpretando mal e há disposição de reciprocidade que não estava sendo expressa.
Mas se ela tem desculpas, se esquiva, se fica claramente desconfortável com a expectativa de retribuição, você sabe exatamente que tipo de relação é unilateral. A terceira estratégia é reduzir drasticamente sua iniciativa de contato. Se você é sempre quem procura nos momentos normais e nunca recebe iniciativa de volta, pare de procurar. Simplesmente pare. E veja quanto tempo leva até a pessoa te procurar por algo que não seja pedido. Se semanas ou meses passam e só há contato quando a pessoa precisa de algo, isso te diz tudo. Essa pessoa não tem interesse genuíno em sua vida, em sua companhia, em você como pessoa. Tem interesse apenas em você como recurso, e continuar investindo energia emocional nessa dinâmica é autossabotagem. A quarta estratégia é cultivar relações alternativas que sejam recíprocas. Muitas vezes continuamos tolerando quem só nos procura quando precisa porque não temos rede social forte de alternativas. Nos sentimos sozinhos e aceitamos qualquer tipo de conexão, mesmo unilateral, porque parece melhor que nada. Mas enquanto você mantém essas conexões tóxicas, você não cria espaço para conexões saudáveis. Então, parte de lidar com quem só te procura quando precisa é ativamente investir em pessoas que demonstram reciprocidade. Você redireciona a energia que gastava sendo usado para cultivar amizades onde há troca genuína. E quanto mais você experimenta a reciprocidade real, menos tolerável se torna a falta dela. Marco Aurélio também escrevia sobre como devemos avaliar pessoas, não por suas palavras, mas por suas ações consistentes ao longo do tempo. Alguém que só te procura quando precisa, está te mostrando através de ações quem ela é. Acredite nessa demonstração. Não invente uma versão melhorada dela na sua cabeça baseada no potencial que você acha que ela tem. Não justifique o comportamento dela com desculpas. Ela está passando por fase difícil. Ela não percebe o que está fazendo. Ela vai mudar eventualmente. Veja o padrão. Padrões revelam caráter. E caráter raramente muda sem motivação forte e trabalho interno profundo. Você não é responsável por fornecer essa motivação através de disponibilidade infinita. Agora vamos falar sobre como comunicar limites quando necessário. Haverá situações onde a pessoa questiona diretamente por que você mudou, por que não está mais tão disponível, por que recusou ajudar. E aqui você tem escolha. Você pode ser direto. Eu percebi um padrão onde você só me procura quando precisa de algo e não estou confortável com essa dinâmica. Eu preciso de relações mais recíprocas. Essa comunicação é honesta e clara, mas prepare-se para defensividade, negação ou tentativas de te fazer sentir culpado. Não entre em debate. Você expressou o seu limite. Como a pessoa responde é problema dela. Alternativamente, você pode simplesmente manter seus limites sem explicação detalhada. Quando questionado, você pode dizer simplesmente: estou priorizando diferentes coisas agora, ou estou focado em outras áreas da minha vida. Você não deve explicações longas. Limites são válidos sem justificativa elaborada. E às vezes, especialmente com pessoas que demonstraram que não respeitam seus sentimentos, economizar sua energia emocional e simplesmente se distanciar sem grande explicação é a escolha mais sábia. Você não precisa convencer ninguém de que merece respeito. Você simplesmente age de acordo com esse merecimento. Sêneca tinha reflexões poderosas sobre amizade versus conexões superficiais. Ele dizia que verdadeiros amigos são raros e preciosos, enquanto conhecidos são abundantes e descartáveis. Quando você gasta energia tentando transformar conhecidos que só te usam em amigos verdadeiros, você está lutando contra a natureza. Algumas pessoas simplesmente não têm capacidade ou interesse em amizade profunda. E isso não é sobre você. Não é porque você não é digno de amizade genuína. É porque elas não são capazes de oferecer isso. Seu papel não é tentar extrair algo delas que elas não têm. Seu papel é reconhecer essa limitação e investir sua energia limitada onde há potencial real de reciprocidade. Vamos falar sobre sinais específicos para diferenciar amigo passando por fase difícil versus pessoa que simplesmente te usa. Um amigo genuíno que está passando por período difícil pode de fato precisar mais apoio temporariamente. Mas mesmo nessa fase, há sinais de reciprocidade. A pessoa expressa gratidão genuína, reconhece que está precisando mais de você que o normal,
Faz esforços pequenos para manter conexão, mesmo quando está em crise, e tem histórico anterior de reciprocidade que você pode confiar que retornará. Uma pessoa que apenas te usa não tem esse histórico. A unilateralidade não é fase temporária, é padrão permanente. Não há períodos anteriores onde havia equilíbrio. Sempre foi sobre as necessidades dela. Outro diferenciador crucial. Amigos se interessam pela sua vida mesmo quando estão em suas próprias crises. Eles perguntam como você está, mesmo que brevemente. Eles reconhecem que você também tem vida, desafios, sentimentos. Pessoas que apenas te usam não fazem essas perguntas. Mesmo quando você tenta compartilhar algo da sua vida, elas rapidamente trazem conversa de volta para elas. Não há espaço real para você na dinâmica. Você existe apenas como recurso, não como pessoa com própria experiência humana merecedora de atenção. Epicteto ensinava que devemos aceitar a natureza das coisas e das pessoas. Algumas pessoas são takers, não givers. Algumas pessoas veem relacionamentos como transações onde tentam tirar o máximo possível dando o mínimo necessário. Isso não vai mudar através de você dar mais, se sacrificar mais, estar mais disponível. Isso pode mudar apenas através de trabalho interno profundo que a pessoa escolhe fazer, ou através de consequências reais que a forçam a refletir. E você não é responsável, nem pode controlar nenhum desses processos. Sua única responsabilidade é para consigo mesmo. Não permitir ser usado, não trair seus próprios valores de reciprocidade, não se esvaziar para quem não preenche de volta. A quinta estratégia é praticar desapego emocional, mesmo mantendo compaixão. Isso é sutil, mas importante. Você pode reconhecer que alguém está em dificuldade e ter compaixão por isso, sem necessariamente ser você quem resolve. Compaixão não exige ação de você. Você pode genuinamente desejar que a pessoa encontre ajuda e supere suas dificuldades, enquanto reconhece que você não é a fonte apropriada dessa ajuda dado o histórico de falta de reciprocidade. Esse desapego emocional te permite não ser duro ou vingativo, mas também não ser disponível para ser usado. É equilíbrio entre reconhecer humanidade compartilhada e proteger seus próprios limites. Vamos falar sobre o que fazer quando quem só te procura quando precisa é família. Isso complica tudo porque há expectativas culturais e familiares de que você deve estar disponível independentemente de reciprocidade. Mas os mesmos princípios estoicos se aplicam. Relacionamentos saudáveis, mesmo familiares, requerem respeito mútuo. Se um membro da família só te procura quando precisa de dinheiro, favor, apoio emocional, mas está ausente nos seus momentos importantes, você ainda tem direito a limites. Família não é licença para uso unilateral. Você pode amar alguém da família e ainda estabelecer limites sobre disponibilidade. E se isso gera conflito familiar, você tem que avaliar. Minha saúde mental e dignidade valem esse conflito? Frequentemente a resposta é sim. A sexta estratégia é documentar mentalmente ou literalmente o padrão. Às vezes nossa própria mente nos engana. Queremos tanto acreditar que a relação é recíproca, que minimizamos ou esquecemos às vezes que só fomos procurados por necessidade. Então pode ser útil, literalmente, manter nota. Quando foi a última vez que essa pessoa me procurou sem querer algo? Quando foi a última vez que ela estava presente em algo importante meu? Quando foi a última vez que ela ofereceu ajuda sem eu pedir? Ver isso em preto e branco, sem filtro da esperança ou do desejo de acreditar em algo melhor, pode ser o wake-up call necessário. Padrões são mais claros quando documentados que quando apenas lembrados seletivamente. Marco Aurélio também refletia sobre como nosso tempo é limitado e precioso. Cada hora que você gasta sendo usado por alguém que não te valoriza, é hora que você poderia estar investindo em si mesmo, em suas paixões, em pessoas que realmente te apreciam. Há custo de oportunidade real em manter conexões unilaterais. Você não está apenas perdendo energia na relação em si. Você está perdendo oportunidades de cultivar relações melhores, de desenvolver-se, de estar disponível quando pessoas que te valorizam precisarem de você. Esse custo de oportunidade deve ser considerado quando você decide continuar permitindo que alguém só te procure quando precisa. Agora vamos falar sobre como responder quando a pessoa reage mal aos seus limites.
e ela provavelmente reagirá mal. Pessoas acostumadas a te usar sentem-se intitulado ao seu tempo e energia. Quando você retira essa disponibilidade, espere acusações. Você mudou? Você não é mais a mesma pessoa? Você está sendo egoísta? Eu pensei que podia contar com você. Verdadeiros amigos ajudariam, etc. Essas são tentativas de manipulação emocional para te fazer voltar ao padrão antigo. Não caia. Mantenha seus limites calmamente. Você não precisa se defender ou justificar exaustivamente. Uma resposta simples. Minhas prioridades mudaram. Ou preciso cuidar das minhas próprias necessidades agora. É suficiente. Se a pessoa intensifica, ameaçando encerrar completamente a amizade, porque você não está mais tão disponível, isso na verdade é confirmação de que você fez a escolha certa. Essa pessoa nunca te valorizou genuinamente. Valorizava apenas sua utilidade. E quando a utilidade se tornou menos acessível, não houve interesse em manter a conexão. Isso dói reconhecer, mas é libertador. Você não perdeu o amigo verdadeiro. Você se libertou de usuário disfarçado de amigo, e agora tem espaço para conexões reais. Sêneca escrevia sobre como devemos cercar-nos de pessoas que nos tornam melhores. Quem só te procura quando precisa não te torna melhor. Te torna exausto, ressentido, desvalorizado. Remove essas pessoas da sua vida, ou pelo menos da posição de proximidade que ocupam, não é crueldade. É curadoria cuidadosa do seu ambiente emocional. Você tem direito de escolher quem tem acesso a você. E esse direito deve ser exercido em favor da sua saúde mental e crescimento. A sétima e última estratégia é usar a experiência como filtro para relações futuras. Agora que você reconhece o padrão de quem só te procura quando precisa, você pode identificá-lo mais cedo em novas conexões. Você percebe quando alguém novo na sua vida só se anima em conversa quando tem problema, mas desaparece quando você compartilha suas próprias experiências. Você percebe quando alguém só responde mensagens quando quer algo. Você percebe desequilíbrio de iniciativa cedo. E você não investe profundamente nessas pessoas. Você mantém distância educada, mas não abre vulnerabilidade. Não investe tempo significativo, não cria expectativas. Você aprendeu que nem toda pessoa que aparece na sua vida merece lugar permanente. Algumas são passageiras por boas razões. No final, lidar com quem só te procura quando precisa é sobre honrar a si mesmo. É sobre reconhecer que você merece reciprocidade, presença genuína, valorização que não é apenas instrumental. E quando você não encontra isso em alguém, depois de dar oportunidades suficientes para o padrão se revelar, você tem não apenas o direito, mas a responsabilidade para consigo mesmo de se afastar. Não com raiva, não com vingança, mas com clareza serena de que você está fazendo escolha saudável. Você está priorizando sua dignidade. E nessa priorização, você se torna exemplo para si mesmo de autorrespeito. Você ensina a si mesmo que não aceitará menos do que merece. E essa lição interna é mais valiosa que qualquer conexão externa unilateral. Se este vídeo te ajudou a reconhecer padrões de quem só te procura quando precisa e te deu ferramentas para lidar com isso de forma saudável, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam aprender a estabelecer limites. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo sobre estoicismo, relacionamentos saudáveis e autorrespeito. Compartilhe este vídeo com alguém que está sendo usado por pessoas que só aparecem quando precisam. Alguém que precisa entender que estabelecer limites não é egoísmo, é sabedoria. E deixe nos comentários: você já teve que se afastar de alguém que só te procurava quando precisava? Como foi essa experiência? Quero saber sua história. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada de transformação através da filosofia estoica.